Bom dia. Após 21 dias de greve, bancários retornam ao trabalho no Maranhão. Aumento no ICMS e novo reajuste afetará somente o Estado. No estúdio, vamos falar sobre o aumento do desemprego em todo o Maranhão. E mais atletas de várias partes do país participaram da Copa Interestadual de Basquete em Imperatriz. Hoje é 27 de outubro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E a gente abre a edição de hoje falando do fim da greve dos bancos privados. Foram 21 dias de paralisação em todo o estado. Vamos ao vivo saber mais detalhes dessa greve com o repórter Eduardo Ericeiro. Eduardo, explica pra gente então, a greve terminou apenas para os bancos privados, é isso? Bom dia. Isso mesmo, Helene. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A greve encerrou para os bancos privados e também para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Bancários de dois bancos permanecem em situação de greve, que são os bancários do Banco da Amazônia e do Banco do Nordeste. Esses bancos, que vale lembrar, só atuam aqui nas regiões Nordeste e também na região Norte. Quem vai nos passar mais detalhes aí do fim dessa greve parcial, porque ainda bancários de dois bancos permanecem em greve, é o Luiz Augusto Silva dos Santos, que é o diretor de comunicação do Sindicato dos Bancários. Luiz, muito bom dia a você. Esperado hoje um público muito grande por conta aí desses 21 dias de greve. Muita gente deve ir hoje, nesses próximos dias aí, com o final dessa greve, as agências bancárias. Foi organizado algo? Os bancários já se prepararam para essa demanda grande que vai ter a partir do fim da greve? Muito bom dia a você. Bom dia, telespectadores da TV Difusora. É isso aí. Com a questão da fila, tem a questão do falta de contratação de funcionários. Infelizmente, o consumidor, o cliente, ele vai ter um probleminha com a questão das filas, mas a gente orienta que eles façam também suas operações nos terminais de autoatendimento, e na internet também. Tá, Luiz, em relação à questão do que foi acordado com os empresários, então só foi acordada a questão do reajuste salarial e outras situações envolvendo a questão salarial dos bancários. Essa questão de contratação, segurança, isso permanece sendo discutido ainda? Permanece sendo discutida, não foi avançado nada em relação à isonomia, A segurança e a contratação de bancários, inclusive o Banco do Brasil tem candidatos já aprovados, alguns já foram chamados, mas falta bastante gente ainda, e a Caixa Econômica não contratou ninguém. E a questão sobre o índice, a gente teve, como representante de uma categoria, nós temos que ir de acordo com a Assembleia Geral, o Comando Geral de Greve, que decidiu voltar a trabalhar com 10% de reajuste. E 10% você sabe que a inflação já está quase 10%, então nós ganhamos aí, em aumento real, 0,12%. Quer dizer, em novembro agora, esse 0,12% já vai estar superado, Então, infelizmente, o Comando Geral, ele aconselhou todo mundo parar, com esse 10%, quando nós podíamos estar avançando mais para barganhar mais. O nosso pedido foi 16%, você vê que fica aquém do nosso pedido, Tá, agora vale lembrar que os bancos estão respeitando o horário de verão, não é isso? Sim, o horário de verão, começa às 9 horas e o final do expediente às 15 horas. O normal é de 10 às 16, por hora de verão de 9 às 15 horas, até para orientar as pessoas que estão nos acompanhando em casa. Agora, em relação a essa questão de contratação, deve haver ainda esse problema na questão do atendimento, a demanda, como eu disse anteriormente, muito grande, e não foi previsto nenhuma contratação de bancários com o fim dessa greve, nesse acordo que foi feito, não é isso? Infelizmente, o Comando Geral aceitou essa oferta aí dos banqueiros e ficou para posteriormente a contratação de bancários. Isso aí o sindicato está acompanhando, mas infelizmente a gente teve que ficar com essa proposta. A questão de segurança também será discutida ainda? Sim, com certeza. Você sabe que no estado todo a violência em relação às agências bancárias está aumentando e não foi tomada nenhuma proposta assim, uma proposta efetiva dos banqueiros nessa parte aí. Agora, em relação à questão dos bancos do Nordeste e Banco da Amazônia, esses bancos, os bancários que trabalham nesses bancos permanecem em greve, não é isso, Luiz Augusto? Sim, a proposta do Banco da Amazônia
ela foi interrompida, né? Aliás, do Banco Nordeste foi interrompido e o do Banco da Amazônia ainda não fez nenhuma proposta ainda específica para fazer a questão da execução da continuação da greve, no caso. Agora, esses bancários têm total liberdade para negociar entre os banqueiros também, não é isso? Sim, com certeza. Tem a liberdade de fazer a negociação específica, né, no caso. Então, ok. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Luiz Augusto Silva dos Santos, diretor de comunicação do Sindicato dos Bancários. Então, os bancos retornando hoje, os bancos privados e também o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal em todo o país a partir das 9 horas da manhã. Lembrando que é por conta do horário de verão. É com você, Eliane. De 9 até as 3 da tarde. Obrigada pelas informações. Bom dia, Eduardo. E olha só, o IBAMA informou ontem que não sabe se o fogo diminuiu ou aumentou na reserva indígena Araribóia, no sudoeste do Maranhão, nas últimas 24 horas. O radar que capta os focos não está conseguindo emitir nenhum sinal devido ao tempo nublado. A área abrange 413.288 hectares e abriga cerca de 8 mil indígenas das tribos Guajajaras e Auaguajás. Esses últimos vivem isolados da civilização. Pela última contagem, 45% da reserva já havia sido devastada. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. O ar seco predomina no Nordeste. Quase toda a região tem um dia com sol forte, muito calor e sem chuva. Chove à tarde no norte, oeste e sul do Maranhão. Vamos ver como ficam as temperaturas. Em Itapé-Curumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 37. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 38. E em São Luís, mínima de 25 e máxima de 32 graus. E os promotores de Justiça de Defesa da Educação, Paulo Avelar e Luciane Belo, vão promover hoje uma reunião com autoridades para debater os casos de violência nas escolas públicas e regiões adjacentes. O objetivo é cobrar medidas para combater a violência e coibir novos casos, como o da estudante Milena Nascimento, esfaqueada no dia 15 de outubro, quando saía da escola no bairro do Olho d'Água. No dia 20, um estudante de 15 anos foi espancado por outros 5 adolescentes. O caso ocorreu próximo à unidade de educação básica Professor Savali, no Anil. E a seguir vamos falar sobre o aumento do desemprego em todo o estado do Maranhão. Agora são 7 horas e 40 minutos. Não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. E a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Zelotes, que investiga organizações criminosas que atuavam na manipulação de processos e no resultado de julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Foram cumpridos 33 mandados judiciais, sendo 6 de prisão preventiva, 18 de busca e apreensão e 9 de condução coercitiva no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Piauí e Maranhão. E a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que aumenta em 1% a alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para importações e exportações e também transportes. Com o reajuste, os valores da chamada tabela das taxas de fiscalização de serviços diversos devem dobrar. A proposta de aumento foi apresentada pelo governo do Maranhão no Legislativo Estadual. Os deputados, por sua vez, aprovaram a elevação da alíquota, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016. O reajuste em cima do tributo deve variar entre 1% e 2%. O problema não é a carga tributária ser grande, o problema é que nós recebemos muito pouco, tá certo? Isso é nos repassado muito pouco. E aí isso acarreta em cima do próprio, do consumidor, da sociedade. A sociedade tem que contratar outros serviços, tem que contratar um plano de saúde, tem que contratar uma segurança privada, tem que contratar educação. Isso eu gostaria muito de pagar até 50%, mas que me fosse devolvido, tá certo? Com mais qualidade. Acontece que nós gastamos muito e sem qualidade.
A justificativa dada pelo governador do estado e aceita pelos deputados é que o aumento do ICMS só deverá atingir produtos considerados por ele de luxo ou supérfluos. Com a medida, ou seja, com o aumento do tributo que já foi determinado, o estado estima arrecadar cerca de 436 milhões de reais, uma quantia considerável. A preocupação é que o aumento do ICMS é aprovado justamente em um momento em que se discute a volta de um outro imposto, a CPMF, proposta que é inclusive defendida pelo governo federal. O fato é que, mais uma vez, os maranhenses serão obrigados a apertarem os cintos, conter os gastos para não comprometer o orçamento. Eu acho que nós devemos ter muita cautela nesse momento. Rezar, pedir a Deus que as coisas, se desenvolvam de uma forma harmoniosamente para a sociedade, para o empresário, entendeu? É isso que eu peço. E a gente continua falando de economia. A Bovespa teve queda de 0,81% aos 47.209 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve alta de 0,67% e vale R$ 3,91. O peso teve alta de 0,66%, cotado a 41 centavos. O euro também teve alta de 0,97% e vale R$ 4,31. E olha só, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o Maranhão perdeu no acumulado do ano, até o mês de setembro, 2.632 postos de trabalho com carteira assinada. E aí, com a proximidade do fim do ano, a preocupação é com a falta de oportunidade de trabalho, que a gente sabe que já é bem grande. Sobre o assunto, e para entender mais sobre esse assunto, eu converso agora com o superintendente da Fé Comércio, João Torres. João, bom dia. Bom dia. Obrigado por ter vindo aqui ao Bom Dia Maranhão. Em época de crise, só se fala nessa crise, né? O que esses desempregados, recém-desempregados, o que eles podem fazer agora? A gente deu a informação de que foram mais de 2.000 postos de trabalho com carteira assinada. A expectativa é de piorar até o fim do ano? Foram eliminados aí 2.000 e quase 700 postos de trabalho esse ano, né? Mas só no comércio 1.700. Então, de fato, é uma situação complicada nesse momento, né? Esse desemprego ele aumenta, claro, por diminuição nas vendas, enfim, as indústrias produzindo menos, o comércio vendendo menos. Então, de fato, isso vem acontecendo, que é uma realidade no nosso estado. E desanima, claro, né? Porque quanto menos pessoas aí trabalhando, o potencial de compra diminui também, e isso é ruim para a economia como um todo. Mas aí você fala do potencial de compra que diminuiu, mas o endividamento aumentou. A gente não entende muito essa lógica e essa conta. Por que as pessoas estão se endividando mais, hein, João? Esse mês de outubro, 76% das famílias ludovicenses se encontram endividadas. Isso é um número alarmante, mas claro, né, também tem uma ligação com o desemprego, né? As pessoas ficam desempregadas, dão prioridades a outras contas e acabam se endividando e aí não tem como pagar. Por exemplo, 11% dos entrevistados já falaram que não tem como pagar as suas contas. Então é um momento que realmente é delicado para a economia e também é um momento que não anima muito o empresário, porque de fato, né, essa economia ela não se movimenta e as compras diminuem. O ano de 2015, a gente tem que ressaltar que economicamente não foi o esperado pelo empresário. Esperava-se que um ano fosse melhor, mas de fato a crise chegou e nós tivemos aí queda nas vendas em todos os trimestres e também a expectativa para esse último trimestre também é de queda nas vendas. O ano passado, por ter sido um ano difícil também, mas ainda tivemos um crescimento no comércio. Anualmente crescemos 2,9%. Já para esse ano é uma queda de 2,5%, tirando aí o comércio de automóveis e materiais de construção. Então a expectativa para o final do ano também não é boa. E aí a gente fala de endividamento, as pessoas estão deixando, inclusive, de pagar o plano de saúde e também o cartão de crédito. Muitas estão endividadas por conta do cartão de crédito e muitas acabam recorrendo naquele problema muito sério, que é pagar o mínimo do cartão. O grande vilão do endividamento é o cartão de crédito, né? 76% dos entrevistados sinalizaram que o cartão de crédito é o grande vilão. Então,
de fato é complicado. Cartão de crédito que tem um juros anual de quase 400%. Então, quando você deixa de pagar a fatura, você acumula, você vai acumulando e, de fato, chega um momento em que você não consegue mais, né, sanar essa dívida. Então, esse grande vilão do endividamento é o cartão de crédito. Por isso, as pessoas têm que ter cautelas na hora de ir à compra, né, na hora de comprar com cartão de crédito, porque sabendo que se você não pagar o cartão de crédito, você terá um juros muito alto. Então, esse tem sido uma grande problemática da população. Claro que linkado também ao desemprego, aos juros, né, a inflação que aumentou muito. Então, o poder de compra diminuiu. Mesmo as pessoas empregadas, elas estão passando por alguns problemas porque tudo vem aumentando. Então, de fato, elas têm pisado no freio na hora de dar prioridade a uma coisa ou a outra e aí, de fato, estão conseguindo se endividar, que não é bom. E aí você fala que as pessoas que estão trabalhando estão sofrendo essa dificuldade, imagina quem não está. E aí a gente fala dessas pessoas que não estão, que são os desempregados. Qual a expectativa? A gente sabe que é grande, lógico, o final do ano chegando, época de Natal, o comércio espera muito essa época. Existe a possibilidade de contratação também de pelo menos parte dessas pessoas que foram desempregadas, que estão desempregadas? Estamos no momento aí, chegando no momento de contratações temporárias para o final do ano. Que também está, esse ano está bem fraco, né? Em relação ao ano passado, nós vamos ter uma queda de 50%. Nossa. Uma pesquisa da FEComércio conjuntamente com a CNC mostra que 48% dos empresários não pretendem contratar. Então, teremos aí uma expectativa em São Luís de contratação entre 1.000 e 1.500 funcionários. Isso em relação ao ano passado é 50%. Então, é o momento realmente que o empresário passa por uma crise. Durante todo o ano e nas datas comemorativas que mais se movimenta o comércio, nós tivemos queda. Então, a expectativa é que realmente se contrate menos para que possa, né, os empresários aí conseguir fazer pelo menos parte das vendas acontecerem e não terem tantos prejuízos. Já você ter ideia, Eliane, tem empresários que ainda têm estoque do início do ano. Então, é um momento delicado. Então, nesse momento, os empresários eles estão com duas palavrinhas, né? É planejamento e cautela. Então, as contratações temporárias, elas também mudaram o calendário. Nos anos anteriores, setembro, outubro e novembro era o período de contratação temporárias. Por quê? Você contrata por 3 meses, mas podendo ser renovado por mais 3. Sim. Mas esse ano não, os empresários vão deixar para contratar só em novembro. Por quê? Porque aí fica novembro, dezembro e janeiro, não se renova por mais 3 meses. A expectativa não é tão boa para o final do ano e aí o empresário realmente está se planejando e com muita cautela para que ele não possa ter mais prejuízo do que já teve esse ano. E aí o empresário se planeja, mas a dona de casa e a pessoa também que está ainda inserida no mercado de trabalho também tem que se planejar. Esse Natal ele deve ser um Natal mais magro. Para você ver que as pessoas geralmente quitavam suas dívidas, a gente falou sobre endividamento, geralmente no mês de setembro, outubro, para obter crédito para as compras no final do ano. Já se preparando para o Natal. Esse ano está meio diferente também. As pessoas vão conseguir quitar parte das suas dívidas com o 13º. A expectativa é essa. Mudou-se o pensamento também, né, de quitar anteriormente para fazer as compras e aí se deixou o 13º, vai se deixar justamente para quitar a parte dessas compras. Então, é um momento que a gente vive realmente de crise, né? O comércio aí mostra nitidamente a indústria produzindo menos, serviços também. Então, de fato, é um momento muito complicado para a economia, assim como não só para o Maranhão. Temos que lembrar que o Brasil inteiro passa por esse momento de crise. E aí a gente observa na pesquisa como um todo que o Maranhão teve uma perda de 15.138 postos de trabalho, mas isso desde janeiro até agora, começo de outubro? Quando você coloca os que foram admitidos e os que foram demitidos, aí a gente tem um saldo aí negativo de 2.632 postos de trabalho que foram eliminados, né? Isso foi durante todo o ano, então a gente tem um saldo negativo desses postos de trabalho. Mas lembrando você que vislumbra ainda ter um emprego esse ano, né? Você pode se preparar que com certeza agora no mês de novembro o empresário vai estar contratando essas pessoas, por mais que o número tenha diminuído, mas vai estar contratando. Então, você que busca um emprego temporário, pode estar se preparando para que nesse momento você possa almejar aí um trabalho aí. E o comércio absorve 70% dessa contratação temporária. Tomara que absorva, né? Estamos num momento de crise, como você bem já falou, talvez não absorvam tanto como vinha absorvendo nos últimos anos. João, superintendente da FEComércio, o que pode dizer para o telespectador do Bom Dia Maranhão, que está atento a essas informações,
Qual a dica que você dá nesse final de ano para quem está empregado e para quem também está almejando, buscando aí adentrar no mercado de trabalho? Para quem está buscando adentrar o mercado de trabalho, é importante que você esteja sempre qualificado. Você tem que fazer um currículo específico naquela área que você almeja, né, trabalhar, e levar o currículo, claro, com especialização. O empresário ele sempre busca as pessoas qualificadas e aí o Sistema Fé Comércio tem um SENAC que qualifica a mão de obra. Então você pode estar se qualificando cada vez mais porque isso é importante para você que busca um emprego, né, temporário. E as pessoas que de fato estão aí esperando o final de ano para fazer compras, é interessante que você tenha realmente cautela, que você possa se programar, se planejar, porque a dica interessante é essa, você se planejar para que você não obtenha mais contas, fuja do endividamento e possa voltar às compras. Nós estamos num momento de crise, mas o empresário do comércio ele é sempre otimista. Então a gente espera realmente que o Natal, como sempre, que é o melhor momento para o comércio, possa realmente voltar a respirar a economia, respirar o comércio e as pessoas possam fazer boas compras nesse final de ano. É o que a gente espera. Conversei com o João Torres, superintendente da Fé Comércio. Obrigada pelas informações e pelos esclarecimentos. Bom dia, viu? Bom dia, Helene. Obrigado. E a seguir, atletas de várias partes do país participam da Copa Interestadual de Basquete em Imperatriz. 7h56, eu volto já. E no início da manhã de hoje, a maré alcançou sua altura máxima no mês de outubro, com 6,5 metros. Uma nova alta vai ser registrada às 6h43, com 6,4 metros. Desde ontem, a área no entorno do Mercado do Peixe, no Portinho, no centro da capital, que fica às margens da foz do rio Bacanga, voltou a ser inundada pela maré alta. A água chegou próximo às barracas onde os peixes são vendidos. Observem que os veículos que fazem o transporte do mercado também tiveram que circular pela área alagada. Na última segunda-feira, houve a superlua de 2015, o fenômeno conhecido quando o satélite natural da Terra está mais próximo ao planeta. A próxima superlua vai ocorrer em outubro de 2016. E cerca de 1 milhão de empregadores devem se registrar até sábado no Sistema Unificado de Recolhimento de Encargos Trabalhistas e Tributos, que faz parte da lei que amplia os direitos do empregado doméstico, sancionada pela presidente Dilma Rousseff no início do mês. Segundo a Receita Federal, 621 mil patrões já foram registrados no sistema, o que equivale a 61% dos empregadores domésticos no país. O governo federal divulgou uma cartilha com orientações para os empregadores de trabalhadores domésticos. O cadastro pode ser feito no site do E-Social. E terminou a Copa Interestadual de Basquete, que reuniu dezenas de atletas de várias regiões do país. 3 dias de disputas emocionantes. Foi um sucesso, foi tudo, superou as expectativas, a gente promoveu cidadania. Quem já tinha garantido a vaga na final esperava pelo concorrente, mas em clima de despedida, a delegação do ATM Ceará, que veio de Fortaleza, deixou a competição feliz pela experiência. É muito longe mesmo, cansativo, mas com essa dificuldade foi que a gente criou forças para chegar a esse resultado até a final. Foi uma experiência muito boa, porque a gente tem um campeonato brasileiro agora, já serve de preparação para a gente. Com o tema Superação Sem Limites, a Copa reuniu 6 times de 5 diferentes delegações, entre elas dos estados do Ceará, Goiás e Pará. Em quadra, o time do Senapa disputou com o São Luís Basquete a segunda vaga para a final da competição. A expectativa era boa. Nós estamos aí na disputa da saída semifinal para chegar na final. E chegando na final, vamos tentar conquistar o primeiro lugar. Já é a terceira partida que a gente está jogando e ganhamos as 2 primeiras e estamos vencendo a terceira. Com um placar de 62-41, o otimismo se confirma e o time do Senapa conseguiu a classificação para a final da Copa. Participe do jornalismo da Difusora. Você pode comentar as nossas reportagens, mandar sugestões e também críticas. Faça vídeos, fotos ou áudios e envie tudo para o nosso WhatsApp, que é o 99203-9439. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.